Olá, meninas, tudo bom? Meninas, sejam muito bem-vindos ao tutorial dessa hot pant, dessa calcinha de biquíni, coisa mais tchuki-tchuki do mundo. Me disse, não tá a coisa mais linda, os fio aqui grudados, gente? Primeiramente, gente, já chega se inscrevendo aí nesse canal, curte, comenta, compartilha aí nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, de crochê aí que você fizer parte, ou então convida aí a sua amiga aí que tá querendo fazer roupas de crochê para vir conhecer o meu canal aqui, que tem roupa para todos os corpos. Primeiramente, gente, muito obrigada por estar assistindo aqui esse vídeo. Muito obrigada a Fios Pinguim pelo apoio na realização desses tutoriais. E a primeira coisa que você vai assistir, gente, é o vídeo lá onde eu ensino a fazer os novelinhos coloridos, tá? Então vai lá no vídeo, assiste o vídeo e depois você volta aqui pra gente fazer esse tutorial. O que é que você vai precisar? Gente, eu não contei as cores, eu catei todas as cores de fio biquíni que eu tinha do lado daqui. O fio biquíni, gente, é da Fios Pinguim, ele tem essa característica dele ser elástico, é um fio feito próprio para roupas de banho, porque ele não retém água, ele estica, ele modela no corpo, ele é perfeito, eu amo, e ele ainda tem um brilho lindo. E aí eu catei todas as cores de fio biquíni que tinha aqui e fiz os novelinhos coloridos. Ele, gente, é 90% acrílico, 9% poliéster e 1% elastano. O tex dele é o 233 e cada novelo vem 430 metros. As cores, gente, que eu usei, praticamente a cartela inteira do fio biquíni que eu tinha aqui. Então, o interessante é que você use o que você tem do lado daí, que essas peças foram feitas para ser peças sustentáveis, para você aproveitar todas as sobrinhas de fio que você tiver daí. A indicação dele de agulha, gente, é a 2 milímetros, mas eu usei a 1,75 para fazer essa peça toda, tá? Você vai precisar de marcador, um cortadorzinho, vai precisar de lastex, tá? Para poder aplicar. Eu usei o lastex vermelho, que eu fiz os acabamentos com lastex vermelho ou com o fio vermelho, e uma calcinha sua aí que você queira imitar mais ou menos a modelagem, vai ajudar muito, tá, gente? E muito obrigada, gente, por estar aqui assistindo esse tutorial. Mais uma vez, muito obrigada a Fios Pinguim pelo apoio, obrigada a Ivana pelo apoio e que torna possível a realização desses vídeos e a disponibilização de conteúdos gratuitos para vocês aqui no canalzinho. Então, roda o tutorial! Então, gente, vamos lá, vamos aqui começar. Primeira coisa que você vai precisar aqui, gente, primeiro você vai assistir o tutorial de como fazer seu próprio novelo. Aqui eu fui fazendo de 5 em 5 voltas para os espaços não ficarem muito grandes. Então eu fui dando de 5 em 5 voltas, e às vezes eu dava 6, às vezes eu dava 7, para poder não ficar encontradinho as cores, tá bom? Então esse novelinho aqui, eu fui pegando vários restinhos de fio biquíni, que tem um vídeo aí ensinando exatamente como é que eu faço novelo. E esse aqui, como eu queria espacinhos menores, eu fui dando de 5 em 5 voltas. Dava 5 em 5 voltas, trocava a cor, mais 5 voltas, às vezes eu dava 6, às vezes eu dava 7, para poder ficar assim, desencontradinho as cores, tá? Porque se você for dar sempre de 5 em 5, quando você chegar na parte circular, pode ser que as cores comecem a ficar se encontrando em blocos de cores, tá? Então, eu fui dando essa variada na quantidade de voltas, tá? A outra coisa que você vai precisar é de uma calcinha, gente, mais ou menos do tamanho que você quer copiar. A minha aqui, como eu sei que esse fio estica bastante, eu fui fazendo um pouco menor, porque eu já sei mais ou menos como esse fio se comporta. Aqui, normalmente, quando eu uso o fio biquíni, nas circunferências eu pego aqui, o meu quadril, ele tá com, acho que eu tô com 126 a 127 de quadril. Aí eu pego esse tamanho e diminuo menos 35 centímetros, normalmente, que é o que o fio biquíni normalmente cede. E aí, daí eu tiro minha medida do quadril, tá? Mas aí, quando for mais lá pra frente, a gente vai falando sobre isso. E aqui, você vai pegar uma calcinha, ó, mais ou menos que você quer imitar o tamanho. Aqui na minha, eu fiz a frente e a parte de trás do mesmo tamanho, porque eu quero atrás que ela fique meio fio dental, sabe? Assim, mas se você quiser a bunda mais coberta, é só você fazer mais aumentos, tá bom? Na hora de fazer os aumentos, eu vou falando pra vocês. Então, a minha aqui, frente e costas, eu fiz igual, lembrando que a gente depois ainda tem o acabamento pra colocar o elástico, tá? Então, você vai precisar do seu novelinho. Como eu disse pra vocês, eu já disse como eu fiz.
e de uma calcinha para vocês irem mais ou menos imitando aí o tamanho que vocês querem, tá bom? Normalmente, ó, eu tiro assim os 2 dedos do tamanho da calcinha que eu vou fazer, porque eu sei que o fio biquíni ele acaba cedendo, na verdade, ele estica um pouco mais do que esse tecido, que ele é mais resistente, ó. Tá vendo? Ele é mais duro, sei lá, e o biquíni estica mais, ó, tá vendo? Então, normalmente eu pego aqui e tiro os 2 dedos dos tamanhos aqui da circunferência. Daqui você não pode tirar muito, porque senão você vai ficar com a pepeca descoberta. Tá, gente? Vamos lá. A gente vai começar aqui pelo fundo da calcinha, tá? Eu não vou usar esse novelinho colorido aqui, que eu vou trabalhar com vocês com a amostrinha, mas vocês já sabem aí que eu usei um novelinho colorido, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai fazer uma tira de pontos altos sem correntinha. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico detalhadamente como eu faço os pontos altos sem correntinha, tá? Então, se você quiser com mais detalhes, você pode ir lá no vídeo. Então, aqui, laço fio, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu tô usando a agulha 1,75, tá, gente? É a agulha que eu vou usar no trabalho todo. Laço fio, venho na primeira correntinha lá que a gente fez, introduzo a agulha e vou fazer como se fosse um ponto alto alongado. Catei o fio, vou puxar através dessa primeira laçada, ajusto. Puxo através dessas 2 laçadas, ajusto e puxo através dessas 2 laçadas e ajusto, tá? Esse é o meu primeiro ponto alto sem correntinha. Laço meu fio novamente, vou introduzir na base do ponto aqui, ó. Na basezinha do ponto, ó. Tá vendo? E aí você vai passar por essas 2 argolinhas, a agulha aqui no meio. Cato meu fio lá atrás, aí eu vou puxar, ó, por essa primeira laçada, puxo por essas 2 laçadas e puxo por essas 2 laçadas. Eu vou puxar 3 vezes, então como se fosse um ponto alto alongado. Laço meu fio, introduzo na base do ponto, ó, bem aqui nessas 2 argolinhas, ó, minha agulha passou, cato o fio lá atrás, aí eu vou puxar 1, 2 e 3 vezes, tá, gente? Procura aqui o vídeo ponto alto sem correntinha, e aí você vai ver com muitos detalhes e por que eu prefiro usar. Roberta, posso fazer a correntinha e correr de ponto alto? Pode. Eu prefiro fazer assim, tô mostrando pra vocês como eu faço, tá bom? E aí, gente, você vai fazer a quantidade de pontos aqui que for do seu fundo da calcinha. Ó. Aconselho aqui, quando você for fazer o fundo da calcinha, você deixar mais ou menos o dedinho aqui, ó, que é exatamente dessa parte aqui do acabamento que a gente vai fazer depois. Pra mim, deu 14 pontos altos, tá? Deu aqui meus 14 pontos altos, ó, gente, o tamanho que eu preciso aqui. Lembrando que depois a gente ainda vai vir com acabamento aqui, tá? Então, ainda vai aumentar um pouquinho aqui depois esse fundo da calcinha, tá? E aí você faz, gente, do tamanho que for melhor pra você. Que é pra você pegar uma calcinha sua, você ir vestindo, você ir experimentando e fazer o tamanho que for melhor pra você, ó. Aqui pra mim ficou com uns 6 centímetros o fundo da calcinha, tá? Fez aqui a quantidade que você precisava, vira o trabalho. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e vou subir 2 correntinhas, 1 e 2. E aí, gente, agora a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, não tem segredo, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar ao final. Você vai repetir isso aqui, no meu caso foi por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? 8 carreiras que dá, acho que também, deixa eu ver, ó, uns 6 centímetros e meio, ó. Que aí foi pelo tamanho que eu tirei daqui da calcinha, da onde ele começa a fazer os aumentos. Tá, ó. Aqui é pra você fazer, ó, tá vendo que aqui ele vai reto e bem aqui ele começa a aumentar, ó. Então é isso aqui que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer carreiras retas, sem aumentos, e depois a gente começa a aumentar, tá? Aqui a gente tá fazendo a parte da frente. Então, ó, você vai fazer os seus pontos altos até chegar no final da carreira, ponto alto em cima de ponto alto, sem segredo aqui, tá, gente? Aqui eu tô usando um fio de uma cor só, mas aí, como vocês sabem, aqui
na calcinha eu usei o nosso novelinho colorido, tá bom? Chegou aqui, faço meu último ponto. Virei o trabalho, fiz o ponto baixo, uma, duas correntinhas e repito, gente, ponto alto em cima de ponto alto. Aí, como eu disse pra vocês, eu já esqueci, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 8 carreiras que eu fiz antes de começar os meus aumentos para cobrir a nossa Laricinha. Ó, então você vai fazendo carreiras retas até chegar no ponto que você quer aumento. Pega a sua calcinha, gente, vai botando sua peça em cima, tá? Pra ver você ir se guiando como você quer reproduzir, tá? Aqui, como eu disse, vou trabalhar com vocês com amostrinhas. Aqui eu fiz 8, mas aqui na amostrinha eu vou fazer só 3 carreiras. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os aumentos. Aqui, gente, na minha calcinha, como eu fiz a frente e costas iguais, ó, ficou da mesma maneira, do mesmo tamanho. Então, a gente vai fazer uma carreira de aumento, uma carreira mantém, uma carreira de aumento, uma carreira mantém, uma carreira de aumento, uma carreira mantém, até chegar no tamanho que a gente precisa, tá? Eu não gosto de calcinha muito cavada, então logo eu vou fazer a parte reta. Agora, se você gosta de mais cavada, você vai fazendo essa parte aqui até ficar do tanto cavada que você quiser, tá? Então vamos lá, vou ensinar vocês aqui a fazer esse primeiro aumento. Lembrando que eu estou trabalhando com amostrinha, então faz o tamanho que você precisa aí que você vai começar os aumentos. O aumento, gente, a gente vai fazer no primeiro ponto e no último ponto. Então, faço o ponto baixo, duas correntinhas. E aqui no mesmo lugar que eu fiz o meu ponto baixo mais as duas correntinhas, eu vou fazer outro ponto alto. O resto da carreira eu faço normalmente, tá? O meio da carreira eu faço normalmente. E aí, eu só vou fazer aumento agora lá no último ponto, tá? Então, o meio da carreira aqui é ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer o meu ponto alto em cima do ponto alto. E em cima do mesmo ponto alto, eu faço outro, que é o meu aumento. Então, a gente vai fazer aumentos no começo e no final da carreira. Carreira seguinte, gente, eu vou repetir a mesma quantidade de pontos, ó. Ponto baixo, uma, duas correntinhas, e aqui eu não faço aumento. Eu faço minha carreira normal, porque a gente quer aumentar essa calcinha suavemente, né? Porque se a gente fizer em todas com aumento, ela vai ficar muito grande logo, muito larga, e não vai se adaptar anatomicamente ao seu corpo. Mas, como eu disse pra você, pega a sua calcinha que você quer tentar reproduzir, pode ser inclusive uma calcinha, não precisa ser calcinha de biquíni, pode ser uma calcinha que você se sinta bem, que você goste do modelo, calcinha normal, e tenta reproduzir, tá? Eu gosto desse modelinho aqui, hot pant, cintura alta, menos cavado, tá? Então aqui você vai fazer uma carreira mantendo a mesma quantidade de pontos. Então, chegou aqui o final da carreira, eu só faço meu último ponto sem aumento. Agora, eu já vou para a carreira seguinte, virei. Então, venho ponto baixo, uma, duas correntinhas e no mesmo ponto eu faço aumento, porque a gente vai alternar uma carreira com aumento e uma carreira mantendo a mesma quantidade de pontos sem aumento, até a gente atingir o tamanho que a gente precisa, como eu falei para vocês. E lembrem sempre que na carreira com aumentos, é aumento no começo e no final, tá? Pra gente não ficar com a nossa calcinha torta. Já pensou ficar um lado da Lari coberto e o outro lado descoberto? Minha gente, que escândalo!
Então, gente, atingiu aqui o tamanho que você precisa na parte da frente, você pode cortar seu fio. Deixa uma sobrinha, tá? De fio, não corta do tamanho que é para quando a gente tá fazendo emenda com nó de tecelão, não, porque depois você vai precisar arrematar esse fio aqui e aí ele muito curto não vai dar certo. Então, deixa uma sobrinha legal pra gente arrematar depois. Passa o fio por dentro da laçada e agora a gente vai fazer a parte de trás da calcinha. Tô falando aqui eu vou emendar aqui o próprio fio com nó de tecelão, ó. A sobrinha que ficou. Eu tô falando parte de trás e parte da frente, mas a minha, como ficou igual, tanto a parte de trás como a parte da frente, não tem tanta diferença. Mas eu vou dar dica pra vocês como vocês fazerem a de vocês mais vestidinha, caso vocês não sejam sem vergonha que nem eu. Ó, fiz meu nó de tecelão aqui pra emendar. Posso cortar as duas pontinhas. Você pode fazer essa mesma coisa com o seu fiozinho colorido, tá, gente? Que aqui, quanto mais colorido, como a gente estiver fazendo, melhor. Pra fazer igual a minha, gente, você vai repetir a mesma coisa que você fez na parte da frente, você vai fazer na parte de trás. Então, ponto baixo aqui, duas correntinhas. E vai repetir as 8 carreiras de 14 pontos altos, sem aumento e sem diminuição, tá? Vai fazer a mesma coisinha, ó. Essa primeira carreira aqui, creio que vai ser igual para todo mundo, ó. Você vai só repetir a mesma quantidade de pontos, passando aqui pelos nossos pontos altos, sem correntinhas, ok? Então, repetiu seus 14 pontos, você vai fazer exatamente igual a tia Roberta. Ó, vai fazer as 8 carreiras, sem aumento sem diminuição. Depois vai começar uma de aumento, uma mantém, uma de aumento, uma mantém, uma de aumento, uma mantém. Mas eu vou ensinar aqui vocês, só para fazer igual a minha, só repetir. Mas se vocês quiserem fazer ela mais vestidinha, vocês vão observar aqui, dá até para observar melhor pelo lado da frente, ó. Que aqui ela praticamente já começa os aumentos daqui, ó. Só que se você começar a aumentar um aumento, uma mantém, um aumento, uma mantém, ela vai aumentar demais. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como fazer mais vestidinha de outra maneira, sem aumentar tão rapidamente, tá? Então, a gente vai fazer aqui mais uma carreira, mantendo a mesma quantidade de pontos. 1, 2. E aí, você repete a mesma quantidade de pontos. Vou fazer aqui o último ponto mantendo. Aí, a carreira seguinte, eu vou fazer aumento. Aumento, você já sabe como faz. Ponto baixo, 1, 2 correntinhas. E no mesmo ponto da carreira de base, eu faço outro ponto que é aumento. E aí, lá no último ponto, eu também vou fazer aumento, tá? Aí que eu vou dar a dica para vocês, de vocês fazerem o seguinte, vocês vão fazer como a gente já tá começando os aumentos bem antes, a gente vai fazer uma carreira com aumento e uma carreira mantendo a mesma quantidade de pontos. Aliás, 2 carreiras mantendo a mesma quantidade de pontos. Uma carreira com aumento e 2 mantendo a mesma quantidade de pontos. Pra gente ir aumentando, mas aumentando aos poucos. Aqui no último ponto, faço o meu aumento. E agora, gente, eu vou fazer aqui para quem for fazer mais vestidinha, viu? Lembrando, a minha eu fiz frente e verso igual. Eu fico repetindo, porque às vezes tem gente que assiste pulando o vídeo, depois pergunta o que tá acontecendo. Aí eu ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer 2 carreiras, mantendo a mesma quantidade de pontos, e aí depois eu faço aumento, tá? Aí se você observar que você quer aumentar mais, gente, aí você pode também ir alternando uma carreira de aumento, uma carreira mantém, uma carreira de aumento, uma carreira mantém. Aqui eu creio que seja o suficiente, se você não quiser uma calcinha tão grande atrás, porque a gente já começou a aumentar antes, né? Então, a gente vai ter mais aumentos aí na carreira, o trabalho já vai ficar maior antes, tá? Então, vejam aí como fica melhor para vocês. Agora, a gente atingiu o tamanho da frente, que no meu caso foram as 20 carreiras, você vai iniciar uma carreira a mais. Aí, se for com aumento ou sem aumento, vai depender aí da sequência que você estiver fazendo, tá? Tanto faz se for com aumento ou sem aumento. A minha foi sem aumento aqui no caso. Então, se você fez 20 lá na frente, você vai fazer 21 aqui pra gente começar essa próxima etapa da nossa hot paint, tá?
Fez essa carreira aqui agora, gente, a gente vai começar a fazer essa parte aqui que a gente vai trabalhar reto aqui na nossa hot paint, tá? A gente vai fazer o mesmo ponto alto sem correntinha, só que agora aqui na lateral dessa carreira que a gente acabou de fazer. Como é que a gente vai fazer? Laçou o fio, venho na base desse último ponto que eu fiz, introduzo a agulha, cato o fio lá atrás, ou dei uma desfiada aqui, na base do ponto que eu fiz, cato o fio lá atrás, ajusto aqui e faço meu ponto alto sem correntinha. Puxo uma, puxo duas, puxo 3 vezes. Laço meu fio, venho na base do ponto, ó. Pego meu fio lá atrás, puxo uma, puxo duas, puxo 3 vezes. Laço meu fio, introduzo na base do ponto, pego meu fio lá atrás, puxo uma, puxo duas, puxo 3 vezes. E aí, gente, a gente vai fazer isso aqui até atingir o tamanho que a gente precisa. Qual é o tamanho que a gente precisa? Vou ensinar pra vocês agora. Aqui, gente, você tem, eu ia dizer 2 opções, mas você deve ter outras também. Pra mim, aqui são 2 opções. Ou você vai pegar a sua calcinha aqui e posicionar. E aí, como eu disse pra vocês, é como se fosse 2 dedinhos aqui, ó, a menos, ó. 2 dedos a menos, porque o fio biquíni normalmente estica mais do que o fio de lycra, ou o tecido de lycra próprio para roupa de banho. Aí você pode vir aqui com 2 dedinhos a mais, então você fez aqui até aqui, 2 dedinhos aqui, aí você dobra a quantidade para dar a volta atrás. Essa é uma das opções. Ou você pode calcular aqui, ó, a minha circunferência do quadril hoje tá 125, todo dia muda. Aí, normalmente, quando eu tô usando fio biquíni, eu tiro 35 centímetros das circunferências, porque o fio estica bastante, né? Então, eu tiro 35 centímetros. Por que 35 centímetros? Gente, eu cheguei a 35 centímetros pra mim, na minha experiência fazendo roupas com fio biquíni. À medida que você for fazendo, você vai chegando nesse tamanho aqui pra você, tá? Tem gente que tira 40, tem gente que tira metade da circunferência, depende muito de ponto pra ponto do ajuste que você quer. Eu tiro 35 centímetros, ficou 90. Aí 45 para a parte da frente, 45 para a parte das costas. E aí, vou mostrar aqui para vocês agora como eu me garanti com isso. Que, ó, pego aqui a fita métrica e quando eu meço aqui, ó, deixa eu posicionar aqui, ó, eu tenho os 45 centímetros, tá? Dá uma esticadinha aqui para ajustar, ó, tá vendo? Então você tem essas 2 opções. Então você vai fazer essa tira de ponto alto sem correntinha lateral até atingir o tamanho que você precisa, tá? Então, gente, aqui no caso, como eu disse, você vai fazer sua tira de ponto alto sem correntinha até atingir o tamanho que você precisa, tá? Vai sempre ajustando com essa outra mãozinha aqui, introduz na base do ponto, puxa uma, puxa duas, puxa 3 vezes, introduz na base do ponto, puxa uma, puxa duas, puxa 3 vezes. Ah, Roberta, quantos pontos altos sem correntinha tu fez pro teu tamanho? Gente, eu fiz 45. Eu olhei, foi... Não, foi? Foi 45. 45 pontos altos sem correntinha pra dar o meu tamanho, tá? Aqui eu vou fazer só uns 10 pra poder ficar de amostrinha. Fez o tamanho que você precisa, a gente vai ter um truquinho aqui agora, ó. A gente vai laçar o fio, vai introduzir aqui na base do ponto. Só que a gente não vai puxar agora, ó, porque a gente vai emendar aqui com a parte da frente, ó. A gente vai fazer assim, essa lateral aqui. E aí você vai botar em cima desse primeiro ponto aqui da parte da frente, ó. E agora sim, você vai catar o fio, e aí você vai passar por esse ponto e pela base dos 2 pontos aqui que você tá fazendo, tá? Aí aqui você puxa uma, puxa duas, puxa 3 vezes, já emendamos aqui. Aí aqui você pode retomar, gente, fazendo ponto alto em cima de ponto alto na parte da frente. Se você achar que ficou um pouquinho aberto aqui assim, ó, como eu acho que ficou, você pode vir aqui e fazer um pontinho a mais aqui, ó, um ponto alto aqui no mesmo lugar. Porque aí fica mais fechadinho, ó, tá? E aí, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto
até atingir lá o final dessa carreira aqui da parte da frente, ó. Aí vai ficar dessa maneira aqui. Chegou aqui no final, vou fazer meu último ponto. E aí vou repetir a mesma coisa que a gente fez lá atrás, gente, ó. Laço meu fio, venho na base do ponto aqui que a gente acabou de fazer, ó. Introduzo a agulha, cato o fio lá atrás e faço meu ponto alto sem correntinha. 1, 2, 3 puxadas. Laço meu fio, introduzo na base do ponto. 1, 2, 3 puxadas. É a mesma coisa. Você vai contar lá a mesma quantidade que você fez na parte da frente. Você vai fazer de um lado, né? Você vai fazer do outro. Olha essa mini calcinha que bonitinha. Agora aqui, atingir o tamanho que você precisa. O último ponto a gente vai fazer assim, ó. Introduz aqui na base do ponto. Só que agora, ao invés da gente pegar em cima, senão vai ficar torto, a gente vai pegar aqui, ó, na base. Não é em cima, tá? É na base desse primeiro ponto aqui, ó. Introduziu a agulha lá na base. Catou meu fio lá atrás, passo pela base desse ponto e passo pela base desse. Aí eu vou fazer 1, 2, 3 puxadas. E aí eu gosto de finalizar assim, gente, ó. Puxa a laçadinha e introduz aqui a agulha de trás para frente e puxa essa argolinha para trás. E aí a gente finaliza dessa maneira. E aqui você pode cortar o fio, que eu vou ensinar aqui para vocês como que a gente usa a cicatriz do trabalho a nosso favor. Eu cansei, gente, de brigar com cicatriz de ponto alto. Agora eu uso ela ao meu favor. Ó, corto o fio, posso passar o fio por dentro da laçada, que nós vamos para a próxima parte. Tá vendo aqui como esse trabalho tem cicatriz? Só que eu fiz ele bem no meio da parte de trás do trabalho, ó, e fui continuando fazendo carreiras de vai e vem, ó. E aí a cicatriz fica bem centralizada, não fica aquela cicatriz aqui de lado, não fica aqui quando a gente tá fazendo circular, que a cicatriz vai ficando inclinada. A gente tem uma cicatriz reta que funciona meio como se fosse a costura do trabalho, tá? Você vai encontrar o meio da sua parte de trás. Então você vai encontrar o meio do seu trabalho na parte de trás, bem no meio, conta quantos pontos tem pro lado, tem pro outro, tenta deixar o mais no meio possível. E aí a gente vai engatar o fio, tá? Deixa a sobrinha também, que a gente vai precisar arrematar esse fio depois. Dou 2 nozinhos aqui em cima. 1 e 2. Faço aqui como se fosse meu primeiro ponto baixo. 2 correntinhas. E eu já vou passar o trabalho por cima dessa sobrinha de fio aqui, para facilitar nosso trabalho quando a gente for arrematar. E aqui, gente, eu só vou fazer ponto alto por cima de ponto alto, tá? Repetindo a mesma quantidade de pontos. Ponto alto em cima de ponto alto. Sem segredo, vamos dar a volta por aqui todinho, ó, por cima dessa lateral que a gente fez, por cima da parte da frente e por essa lateral aqui. A gente vai só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, aqui em cima da lateral a gente também vai passar tudo de ponto alto, tá? Sem segredo, gente, só repetindo a mesma quantidade de pontos. Ponto alto em cima de ponto alto. Essa é uma boa hora de você provar, ver se tá bom o tamanho, se tá bom aqui a largura, se tá bom. Lembra que depois a gente ainda vai ajustar isso aqui com elástico, tá? Então, se você achar a lateral meio aberta, lembra que ainda vai ser ajustada com elástico, tá? Então, vamos passando ponto alto em cima de ponto alto. Dei a volta todinha, gente, ó. Tá. Chegando no final da carreira, eu fecho aqui em cima desse primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho. Ó, viram? Fechei com baixíssimo, virei o trabalho, porque a gente vai ficar continuando carreiras de vai e vem. Em cima desse ponto aqui, eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. 1 e 2. E repito tudo de novo, gente. Ponto alto em cima de ponto alto. Ah, Roberta, a gente vai fazer isso aqui até quando? Gente, eu fui fazendo meio que seguindo o desenho do meu corpo, onde começa a diminuir meu buchinho e começa a ir pra cinturinha. Eu comecei... A cinturinha aqui. Ai, ela se achou agora. Começa a ir pra cintura, começa a diminuir meu buchinho, começa a ir pra cintura.
começa a diminuir ali a parte da cintura, eu comecei as diminuições, tá? Então, a gente vai fazer carreira de ponto alto em cima de ponto alto, sempre carreira de vai e vem, terminou a carreira, fechou com baixíssimo, virou, iniciou ponto baixo, 2 correntinhas, até atingir o tamanho aí que você precisa. Aqui pra mim, gente, contando com essa primeira carreira que a gente fez, a lateral aqui, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras até eu começar as diminuições. Aí, como eu não queria diminuir tanto, porque eu tava pensando em fazer um maiô, isso aqui ia ter que entrar por baixo, ainda vai entrar por baixo, né? Porque é uma calcinha. Eu fiz uma carreira de diminuição, 2 carreiras mantendo, uma carreira de diminuição, 2 carreiras mantendo, tá? Mas isso aqui eu vou fazer junto com vocês. Então, repetindo, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras antes de começar as diminuições. Isso aqui você pode ir provando, gente. Pode ir observando na sua calcinha. Pode ir vendo aí qual é o tamanho que você vai diminuir, tá? Então, antes de começar as diminuições, foram, ó, 10 centímetros e meio aqui, mais ou menos, que deu aí 14 carreiras, tá? Aí, gente, a gente vai sempre fazer carreiras de vai e vem, tá? Como eu disse pra vocês, pra manter essa cicatriz centralizada. Então, fiz o último ponto, fecho aqui com ponto baixíssimo, lá naquele primeiro ponto que a gente fez. Ó, puxei com ponto baixíssimo, virei o trabalho. Aqui eu já faço um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Agora, eu vou começar aqui com vocês a ensinar como a gente vai fazer as carreiras de diminuições, tá? Chegou lá na altura que eu falei pra vocês. Aqui, gente, eu fui fazendo de 12 em 12, porque eu não queria diminuir tanto. Porque ainda lembra que isso aqui ainda tem que passar pelo quadril, no meu quadril. E eu tenho uma diferença muito grande do quadril pra cintura. Eu tenho 125 de quadril e eu tenho 106 ou 105 de cintura. Então, tem uma diferença grande, assim. Então, eu queria diminuir, mas eu não posso diminuir muito, porque senão não passa isso aqui na meu bumbum, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer de conta aqui que a gente já atingiu o tamanho que a gente precisava de carreira de vai e vem. Agora, a gente vai fazer carreira de diminuição. Então, carreira de diminuição, gente, eu escolhi fazer de 12 em 12. Você pode fazer de 10 em 10, de 20 em 20. Você pode inclusive, não fazer as diminuições se você tiver uma circunferência de barriga maior, tá? Então, vai acomodar aí melhor da maneira que você achar melhor. Às vezes, seu quadril é mais estreito que a sua cintura e tal. E aí, eu tô fazendo aqui pelo o geral, né? Geralmente, a maioria tem um quadril mais largo. Mas se você tiver mais barriga, aconselho você não fazer diminuições para poder essa calcinha ficar bem confortável. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer aqui de 10 em 10 para ficar melhor de vocês verem. Mas na minha eu fiz de 12 em 12, tá? Fiz 10 pontos, aí agora a gente vai fazer a diminuição. A diminuição, gente, nada mais é do que 2 pontos fechados juntos, tá? Então, eu laço aqui o meu fio, ó. Aí eu faço parte do ponto, não fecho o ponto, deixo na agulha. Laço meu fio, venho pro ponto seguinte, pego parte do ponto, vou ficar com 3 laçadas, fecho esses 2 pontos de uma vez. Então, onde eu tinha 2 pontos, agora eu tenho só um, tá? Aí eu faço mais 10 pontos altos e depois faço minha outra diminuição. Fiz 10 pontos altos, no meu caso, lembrando vocês que lá na minha eu fiz de 12 em 12. E vou fazer outra diminuição, ó. Laço meu fio, pego aqui, puxei através dessas 2 laçadas, faço parte do ponto, deixo na agulha. Laço meu fio, venho pro próximo ponto da carreira de base, peguei, ó. Lacei, fico com 3 laçadas na agulha, ó. E aí eu puxo tudo de uma vez. Então, antes eu tinha 2 pontos, agora eu tenho 1. Agora, gente, você vai fazer dessa maneira. Você vai fazer uma carreira de diminuição, 2 mantendo. Uma carreira de diminuição, 2 mantendo. Uma carreira de diminuição e eu já atingi aqui mais ou menos o tamanho que eu precisava. E a gente vai terminar de fazer esse ajuste com o elástico, tá? Então, a barra... Depois eu meço pra vocês do tamanho final que ficou. Mas aqui eu já atingi o tamanho que eu precisava, porque eu gosto da altura do umbigo ali. Eu gosto realmente mais alto, hot paint. Mas se você quiser uma calcinha cintura baixa, é só você fazer menos carreiras, tá, gente? Eu gosto desse modelo hot paint. Então, gente, atingi o tamanho que você precisava.
eu vou fazer os acabamentos com uma cor só, vou fazer com o fio vermelho até para esconder melhor o elástico, tá bom? Mas se você quiser continuar fazendo com fio colorido também vai ficar bem legal. Você vai pegar o lastex, eu gosto de fazer acabamento com lastex. E aí, gente, você vai pegar a perna do lastex, aí vai fazer assim uns 4 dedos a menos, ó. E aí, dobrou o tamanho, né? Porque tá dobrado, aí você vai fazer umas 6 pernas de lastex assim, tá? Vai fazendo assim, pega aqui essa medida e faz umas 6 medidas de lastex, tá bom? E aí você vai pegar e juntar as duas pontinhas e vai dar uns 2 nozinhos. Os 2 nozinhos ou 3 é o suficiente para não desmanchar, tá? Para não desmanchar ou não. Os meus, pelo menos, nunca desmancharam. Dá aqui um nozinho, pode cortar a pontinha e aí você vai ficar com um grande elásticozão. Aí você vai fazer como se fosse um elástico de cabelo, gente. Você vai dando voltas assim até ficar com as 6 pontos aí, aqui no caso, ó. E com 3, tá? Ficar com 6 aí, as 6 voltas do elástico. Ó, quando você tiver com as 4 voltas, vai ficar assim. Então, em vez de você dobrar e fazer assim, senão você vai ficar 8, você pega só 2 pernas do elástico, ó, e dobra assim e ajusta para poder ficar do tamanho que você precisa, tá? Agora, gente, vou terminar aqui e fazer o último ponto. Fiz o último ponto. Eu já engatei aqui com o nó de tecelão a cor que eu vou fazer os acabamentos, tá? Eu vou fazer tudo com o vermelho. Então, puxei aqui, aí agora aqui eu já vou terminar mesmo desse lado aqui, porque é o lado que a gente vai fazer o lado direito do trabalho, tá? Que a gente vai fazer o acabamento. Então, puxo aqui com ponto baixíssimo, aí eu vou vir aqui com o meu elástico e eu vou passar por cima desse crochê, desse trabalho aqui. Vou passar por cima do elástico aqui, fazendo a carreira final de acabamento e aplicando o elástico. Então, ó, posicionei aqui o elástico, vou fazer um ponto baixo aqui por cima e uma correntinha que eu vou fazer aqui de meio ponto. Então, laço meu fio, introduzo a agulha no ponto da carreira de base, pego aqui e puxo tudo de uma vez através das 3 laçadas, fazendo meio ponto. Laço meu fio, introduzo aqui no ponto da carreira de base, fico com 3 laçadas, puxo tudo de uma vez, fazendo meu acabamento. E aí, gente, eu vou fazendo o acabamento e vou aplicando o elástico, vou passando por cima. Sem segredo, escolhi o vermelho para poder o acabamento ficar bem bonito e abraçar as outras cores. Então, cuidado para não embolar com a perna de elástico por cima, no meio do crochê, ó. E é só você ir passando o crochê e ir fazendo o seu acabamento e você vai prendendo também o elástico, ó. E aí você olha se você tá pegando todas as perninhas e você vai fazer isso durante toda a volta do trabalho. Terminando aqui junto com vocês, gente, não se preocupe que o elástico vai acomodando à medida que vocês forem usando. Também à medida que vocês forem fazendo, vocês podem ir abrindo assim pro elástico e acomodando, tá? Não tem problema um lado ficar mais do que o outro. Com o tempo o elástico vai acomodando. Aí aqui eu vou terminar junto com vocês, fazer os últimos 2 pontos, 1 e 2. Puxo aqui uma laçadinha maior e vou terminar aqui naquele primeiro ponto que a gente fez, ó, puxando essa laçada de trás para frente. Introduzo aqui a agulha atrás do trabalho e puxo para a frente. Aí aqui eu posso cortar meu fio, deixo uma sobrinha grande pra gente arrematar e passo o fio por dentro da laçada. Agora, gente, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, na parte das pernas. Eu vou fazer o mesmo meio ponto, vou engatar o fio aqui, provavelmente pela parte de trás, para o acabamento ficar atrás. Só que eu acho que eu vou fazer só com 4 pernas de fio, para não ficar tão tensionado. E vou também deixar os 4 dedinhos de fazer, tá? Então, o mesmo acabamento que a gente fez aqui para a parte de cima, a gente vai fazer aqui para a parte das pernas, as 2 pernas, o mesmo meio ponto, só que eu vou usar 4 pernas de lastex, tá bom? Aí aqui, gente, para fazer o da perna, é do mesmo jeitinho, só que eu vou pegar e engatar o fio bem aqui no fundo, para poder essa emenda ficar bem no fundo da nossa calcinha, tá? E aí eu fiz do mesmo jeito, tirando 4 dedinhos, só que eu também, aqui eu só fiz, os cachorros começaram a latir, peraí.
Ó, foram só 4 perninhas de fio para não ficar tão tensionado quanto o outro, tá? Mas a gente vai fazer do mesmo jeitinho. A parte que tem ponto alto, você já sabe, vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Agora aqui, onde tem os pontos altos deitados, na interseção entre um ponto alto e outro, você vai fazer, meio ponto, né? Ó, faz meio ponto. Certifica de pegar as 4 perninhas do fio. Se você quiser também adicionar menos volume aqui embaixo, gente, você pode também fazer ponto baixo, tá? Laçou o fio, na interseção entre o fio, um ponto e outro, você faz meio ponto. Aqui no ponto alto deitado, você faz meio ponto. Na interseção entre um e outro, você faz meio ponto. E aí pronto, gente, você vai fazendo isso aqui a volta todinha. Quando chegar lá na parte de cima, que é a parte da perna, você já faz ponto alto em cima de ponto alto, tá? Essa distribuição é assim, ó. Na interseção entre um e o outro, meio ponto. Em cima do ponto alto deitado, meio ponto, tá? Sem segredo. Aí aqui eu tô tanto fazendo acabamento, tô aplicando o elástico e ainda tô escondendo essa ponta de fio aqui pra gente arrematar depois, tá? Várias, que a crocheteira é multitask, multitarefas. E aí pronto, a gente vai fazendo com calma esse acabamento aqui bem bonitinho. Então, gente, já colei aqui minha etiquetinha, costurei, ficou assim a nossa calcinha. Eu acho que ficou a coisa mais tchuk-tchuk do mundo, gente. Fica aí com a gente pros próximos vídeos. Acho que o próximo vídeo vai ser o vídeo da parte de cima desse biquíni, coisa mais fofa. Estou apaixonada. Aí, como eu falei no começo do vídeo aí, gente, eu uso com uma calcinha cor da pele, mais próximo da cor da pele possível por baixo, tá? Como eu não sei costurar, eu facilito minha vida usando esse tipo de forra. Eu boto uma calcinha cor da pele por baixo, né? Uma calcinha bege, mais parecida possível com a cor da minha pele. Você procura uma calcinha mais parecida com a cor da sua pele e uso por baixo e tá show, gente. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada a Fios Pinguim pelo apoio desse vídeo e fica aí comigo pra gente ver os próximos vídeos dessa coleção, tá? Um cheirão e tchau!